Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre sistemas lineares. Bom, só que dessa vez nós vamos aprender a como classificá-lo. A gente pode classificar um sistema de equações lineares pelo número de soluções, certo? Lembra que eu falei na última aula que vocês podem fazer um sistema linear, achar a solução de um sistema de equações linear através do método de escalonamento, por substituição ou pelo método de Cramer. Mas qual é a dica que eu dou aqui para vocês? Às vezes, alguns sistemas eles não possuem solução, ou possuem infinitas soluções. E fazer por esses métodos, muitas vezes vocês vão ficar tentando, fazendo alternativas e vocês não vão chegar em uma solução. Então, por isso que é importante vocês conhecerem, saberem identificar um sistema pelo número de soluções, antes de iniciar a começar a fazer, né, o sistema propriamente dito. Então, eu vou ensinar para vocês hoje como que a gente descobre qual é o número de soluções que o nosso sistema vai ter com base na regra de Cramer. Então, vamos lá? Bom, o sistema de equações lineares, eles poderão ser classificados pelo número de soluções em três formas. A primeira classificação dela é um sistema possível e determinado. Segundo, é um sistema possível, só que indeterminado. E um sistema impossível. Bom, qual é a diferença? O sistema possível determinado, ele tem uma única solução. Então, é aquele sistema ideal, aquele sistema onde eu vou conseguir achar o resultado para a variável x, y, z, ou x1, x2, x3, x4, xn, certo? Então, quando eu acho solução e essa solução é única para cada uma das minhas variáveis, eu classifico ele como um sistema possível e determinado. A segunda classificação é um sistema possível e indeterminado. Bom, qual é a característica dele? Um sistema possível indeterminado, ele é um sistema que eu consigo achar soluções, mas infinitas, ou seja, eu não tenho uma só. Eu tenho múltiplas, as respostas múltiplas, se eu pegar aquele valor e multiplicar por 2, também é aceito, por 3 também é aceito. Então, o múltiplo daquele valor também é aceitável, ou seja, a gente tem infinitas possibilidades, né? E o terceiro é o sistema impossível, é aquele que não tem solução, é aquele sistema que ninguém quer encontrar, né? Então, é aquele sistema onde eu não encontro relação entre as variáveis x, y, z, x, y, todas as minhas variáveis, certo? Então, vamos lá. Como que eu vou identificar, professor, sem fazer o cálculo, sem ficar tentando quebrar a cabeça? Pelo método de Cramer, nós temos a seguinte característica. Então, só vou colocar aqui para vocês a diferença. Um sistema possível e determinado, então, ele possui solução única, certo? Então, ele vai ter uma única solução. Como que eu identifico ele? Simplesmente se a determinante, vou colocar como D, que a gente colocou na última aula, o D, ou seja, a determinante da minha matriz coeficiente, parêntese, método de Cramer é aquele método onde você pega um sistema linear e transforma em matricial. Então você vai ter a matriz A, que é dos coeficientes, x, que é o vetor das minhas variáveis, e o igual a B, que seria o vetor do meu termo independente, certo? Então, se o determinante de A for diferente de zero, pronto, automaticamente esse meu sistema ele é possível e determinado. Isso eu falei na última aula. A ideia é que o nosso sistema, que a nossa matriz A seja sempre diferente de zero. Se for diferente de zero, show! A gente consegue definir uma única solução. Vai ter um valor para x, um para y, um para z, dependendo do número de variáveis que a minha equação tiver. Certo? Segundo método, segunda classificação. Segunda classificação, que é um sistema possível e indeterminado, como eu tinha já falado antes, ele é aquele que possui infinitas soluções, ou seja, ele não possui uma só, né? Como que eu identifico ele? Todas as minhas determinantes serão igual a zero, ou seja, a determinante da matriz coeficiente, né, que é aquela que a gente faz a primeira, né, que é do A, eu ia colocar aqui A, né? Não, é zero. A determinante ela vai ser igual a zero. O que é a D? D é a determinante do coeficiente A, beleza? A determinante de cada uma das minhas variáveis, a determinante do x, a determinante do y, a determinante do z, ou x1, x2, x3, a determinante das variáveis, todas elas, ou seja, a determinante do y, se eu tiver z, a determinante do z, ou seja, todas elas deverão também ser igual a zero. Se vocês chegarem nessa solução, ou seja, se a determinante for zero,
se a determinante de cada uma das minhas variáveis também for igual a zero, o nosso sistema ele é um sistema possível, porém indeterminado, ou seja, tem infinitas soluções. E por último, que vai ser o nosso sistema impossível, é aquele sistema onde ele não possui solução. Então, não possui. Vamos colocar aqui um pouco mais para baixo. Aqui. Não possui solução. Certo? Esse sistema, que vai acontecer? Para a gente classificar ele, vai ser todo o sistema onde a determinante também vai ser igual a zero, certo? Então, vocês acharam a determinante do A igual a zero, tem duas possibilidades. Ou ele vai ser possível indeterminado, ou ele vai ser impossível. Como que eu descubro que ele vai ser impossível? Se uma delas, ou seja, a determinante do x, ou a determinante do y, ou a determinante, vamos considerar aqui que a gente tem x, y, z, tá? O determinante do z, uma delas tem que ser diferente de zero. Ou a do x, ou a do y, ou a do z. Uma delas sendo diferente de zero, isso é impossível, certo? Então, não existe solução. Perfeito? Vamos ver isso em números, né? Vamos ver isso em exemplo, que daí vai fixar melhor para vocês. Nós temos esse primeiro exemplo aqui. Nesse nosso primeiro exemplo, então lembrando, como é que é o método de Cramer? A primeira coisa que vocês têm que fazer é transformar o meu sistema que está linear em um sistema matricial. Ou seja, eu vou transformar a matriz dos coeficientes, então quem está com o x é o 7 e o y é o 3 na primeira equação, quem está com o x é o 15, quem está com o y é o menos 2, não esqueçam do sinal, né? Lembra que o sinal ele faz parte do coeficiente. Isso multiplica o meu vetor das variáveis, que são x e y, certo? E está igualando ao meu vetor dos termos independentes, ou seja, aquele valor que está depois do sinal, que é o 23 e o 24. Perfeito? Bom, então o primeiro passo a gente já fez, que foi transformar de um sistema linear para um sistema matricial. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer essa determinante aqui. Ou seja, essa determinante, lembrando que nós temos o sistema, sempre que a gente tiver, eu gosto de colocar em verde, né? Lembra? Verde é sinal positivo e vermelho significa que a gente está indo na contramão, ou seja, a gente vai subtrair. Nunca esqueçam disso. Diagonal principal a gente soma, diagonal secundária a gente subtrai. Neste caso aqui, nós temos uma matriz 2 por 2, então a gente vai pegar a diagonal principal menos a diagonal secundária, a multiplicação entre elas, né? Então vai ser a multiplicação entre 7, vamos colocar aqui em colchete, né? Porque nós temos um negativo, vezes menos 2. Isso nós vamos daí no sinal, na contramão, né? Que eu falo sempre, na contramão é negativo, ou seja, o sentido é inverso. O sentido inverso vai ser a multiplicação entre 15 e 3, né? 3 positivo. Então, 15 vezes 3. Ou 3 vezes 15. Lembrando que a ordem não vai alterar, né? Ou seja, a minha determinante aqui nesse caso vai ser 7 vezes menos 2, que é menos 14, menos 15 vezes 3, que é 45. Sinais, os dois são negativos, a gente vai somar e conservar o sinal, ou seja, vai ficar menos 59. Certo? Ou seja, essa minha determinante, professor, deu negativo. Bom, dar negativo não tem problema. O que não pode acontecer é ela ser igual a zero. Quer dizer, pode acontecer, mas não vai ser considerado um sistema possível determinado. Neste caso aqui, ele foi diferente de zero. Se é diferente de zero, a gente diz que o sistema ele é possível e determinado, certo? Então existe solução para esse meu sistema. Beleza? Bom, vamos para o outro exemplo. O outro exemplo que nós temos aqui, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Então, transformamos ele em uma matriz, né? Então, nós estamos aqui o 1 e o 1, 2 e 2. Perfeito? Então, esse aqui é a minha matriz dos coeficientes. As minhas variáveis é o x e o y. E ele vai estar igualado a 8 e 16. Muito bem. Bom, primeira coisa, vamos achar esse determinante, né? Então, o primeiro passo é achar o determinante. Para achar o determinante, é só multiplicar a diagonal principal menos a secundária. Então, aqui multiplicando a principal é 1 vezes 2, que é 2, menos, que vou no sentido oposto,
1 por 1, 1 por 2, que é 2. Veja, a minha determinante nesse caso aqui foi igual a 0. Muito bem. Ele pode, quando a determinante for igual a 0, ele pode ser um sistema possível indeterminado ou um sistema impossível. Para tirar a dúvida, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que calcular o dx e vocês vão ter que calcular o dy. Então, o que seria o dx? O dx, lembrando, pelo método de Cramer, nós vamos pegar o meu vetor independente, nós vamos substituir na coluna responsável pela variável. Nós estamos fazendo para o x, então nós vamos substituir na primeira coluna, que é onde estão os coeficientes que estavam com x, que é o 1 e o 2, né? Então, nesse caso, eu vou pegar o 8 e o 16 e coloco no lugar do 1 e do 2. Então, vai ficar 8 e 16. E no ladinho a gente mantém o do y, que é 1 e 2. Certo? Bom, fazendo essa determinante, ou seja, a determinante do meu x, vai ser 8 vezes 2, que é 16. Então, eu fiz a multiplicação da diagonal principal, menos a multiplicação da diagonal secundária, que é 1 vezes 16, que também é 16. Ou seja, a determinante de x também deu igual a 0. Com isso, eu posso já considerar que ele é um sistema possível indeterminado ou um sistema impossível? Ainda não. Por quê? Porque eu preciso conhecer todos. Pode ser que o determinante de y seja diferente de 0? Não sei. Então, eu preciso encontrar todos os outros, certo? Para fazer o determinante do y, o que nós vamos fazer? O mesmo procedimento que a gente fez com o x, só que agora nós vamos colocar na coluna do y, que é a segunda. Então, nós vamos manter a primeira, que é 1 e 2, e vamos substituir pelo termo independente 8 e 16. Certo? Bom, esse determinante nós vamos encontrar da seguinte forma. 1 vezes 16, no sentido positivo, a gente mantém o sinal. Menos, que agora eu vou na contramão. 8 vezes 2, também 16. Show! Ou seja, a minha determinante também deu 0. Vejam só, a determinante deu 0, a determinante do x deu 0 e a determinante do y deu igual a 0. Eu posso dizer que esse meu sistema, ele é um sistema possível, porém indeterminado. A gente abrevia para SPI, tá? Então, SPD é um sistema possível determinado, um SPI, um sistema possível e indeterminado. Certo? Vamos para o terceiro caso? Terceiro caso. Mesmo procedimento, professor. Eu tenho que primeiro passo transformar isso em matricial. Eu tenho 1 e 1, menos 1 e menos 1, que estão multiplicando as variáveis x e y, né? Então, nós temos o x, temos o y, e estamos igualando ao nosso vetor, que é 10 e 10. Nosso resultado, que é o independente, 10 e 10. Bom, se vocês observarem aqui, isso por lógica, vocês já conseguem observar. Se eu tenho os dois positivos dá 10 e os dois negativos dá 10, é meio estranho, né? Bom, mas vamos lá. Perfeito. Vamos fazer primeiro o determinante. Então, primeiro passo, nós vamos fazer o determinante da minha matriz A. Então, meu determinante vai ser diagonal principal menos a secundária. Principal vai ser 1 vezes menos 1. Deixa eu diminuir isso aqui que ficou grande. Então, vai ser 1 vezes menos 1, é menos 1. Menos, que agora estou no sentido oposto, né? Vai ser 1 vezes menos 1. 1 vezes menos 1 vai ser menos 1, mas com esse menos daqui, ele se torna mais 1. Ou seja, a minha determinante, nesse caso, deu igual a 0. Bom, preciso calcular os outros para saber se ele é ou não sistema possível indeterminado ou um sistema impossível. Certo? Bom, então agora nós vamos fazer o dx. Para fazer o dx, ó, nós vamos substituir a coluna do x pelo independente. Vai ficar 10 e 10, e aonde estava a coluna do y, a gente mantém, né? Ou seja, vai ficar 1 e menos 1. Então, vai ser 1 e menos 1. Perfeito? Bom, calculando esse determinante aqui, a minha determinante de x vai ser igual. 10 vezes menos 1, menos 10. Menos, daí eu venho no sentido oposto. 1 vezes 10, menos 10. Quer dizer, 1 vezes 10 é 10. Com o sinal de negativo dali, vai ser menos 10. Menos 10 com menos 10, a gente tem sinais iguais, a gente vai somar e manter o sinal
Ou seja, o meu dx vai ser igual a menos 20. Gente, menos 20 é diferente de zero. Então, se um deles, não precisa todos, se um deles for diferente de zero, automaticamente eu classifico esse meu sistema como um sistema possível. Gente, esse d-20, ele é diferente de zero, ou seja, a determinante do x aqui, ele foi diferente de zero. E pelo que a gente falou antes, é o seguinte, a determinante deu zero e uma das outras determinantes, a determinante das variáveis, né, for diferente de zero, não precisa ser todas, é uma só. Se uma for diferente de zero, perfeito. Nós vamos classificar esse nosso sistema como um sistema impossível, certo? Ou seja, ele não possui solução. Professor, eu preciso fazer a determinante de y? Não, não precisa fazer, porque eu só estou classificando. E outro, vocês vão fazer a de y, vocês não vão achar solução também, né? Vocês não vão conseguir encontrar o valor do x, então não precisa, vocês só vão classificar o sistema de vocês. Bom, espero que vocês tenham entendido, né, compreendido a forma da gente fazer essa classificação. E qualquer dúvida, entre em contato, façam a lista de exercícios que vai estar aí embaixo e a gente tira a dúvida na aula, certo? Um abraço e cuidem-se.